Firmes, um idealista, um brasileiro apaixonado pelo Brasil, aceitou o convite, mas com uma condição, de que ele fosse candidato pela Bahia, pela sua terra, e não por São Paulo. Montoro concordou, apesar do PDC, o Partido Democrata Cristão, que era o partido da legenda do Montoro, não ter nenhuma base em Salvador. Mesmo assim, lá se foi meu pai para fazer a campanha na terra dele, foi eleito em 62 deputado federal. Em 1º de abril de 64, ele foi cassado no ato institucional número 1, ditadura militar no Brasil. Ficou exilado numa embaixada em Brasília. Brasília foi inaugurada em 1960, 64 eram poucas as embaixadas que havia em Brasília. Ele ficou na embaixada da Iugoslávia, depois conseguiu o asilo na França, para onde foi, e um ano depois, minha mãe, eu e meu irmão fomos para lá. E aí começou a fase mais dura, mais difícil da nossa... Em várias e várias decisões que eu tomei na minha vida. Comecei a trabalhar com 13 anos, fui bater na porta de uma agência de publicidade, onde eu sabia que meu pai tinha trabalhado, tinha deixado lá uma boa imagem, aquilo era claro para mim, e eu fui bater na porta dessa agência, aqui em São Paulo. A agência chamava-se Standard Ogilvy & Mather, hoje chama-se Ogilvy. Uma agência que eu tenho uma gratidão enorme, foi meu primeiro emprego, eu tinha 13 anos, minha primeira carteira de trabalho, que aliás eu mostrei recentemente para o Lula, porque ele achou que eu não tinha carteira de trabalho. Vocês viram? Mostrei. Foi essa. Foi ali que foi meu primeiro emprego. Começou com estágio e depois o emprego. E eu coloquei na minha cabeça, eu tinha uma fé, uma determinação, principalmente fruto dessas orações ao lado da minha mãe e do meu irmão menor, do Raul, de que eu trabalhando, eu poderia minimizar o sofrimento da minha mãe. Eu poderia dizer um dia: mamãe, você não precisa mais se preocupar, eu garanto que nós vamos ter o suficiente para comer, para pagar a luz, para ter o suficiente para a nossa sobrevivência. Não consegui, porque com 14 anos, menos de um ano depois, eu perdi a minha mãe. Morreu muito cedo, minha mãe morreu com 36 anos, para vocês terem uma ideia. Muito cedo, morreu de sofrimento, magra, ela foi definhando, embora a causa da morte tenha sido pneumonia. O que de fato fez o falecimento da minha mãe foi a depressão, a tristeza, a situação difícil em que ela viveu. E aí a situação que já era difícil ficou ainda mais. E aí eu tive que lembrar das lições do meu pai, para ser guerreiro, para trabalhar, para colocar no meu objetivo: eu vou vencer. E vou vencer trabalhando. Vou vencer fazendo aquilo que as pessoas corretas fazem: trabalhar. Foi exatamente isso que eu fiz ao longo de toda a minha vida. E sempre fui um apaixonado, dedicadíssimo, absolutamente focado para fazer as coisas e ser determinado para fazer bem feito. Consegui ter sucesso profissional primeiro, depois empresarial, até que o ano passado, o início do ano passado, que o Brasil é um país povoado de corruptos e incapaz de reagir a situações dramáticas como nós vivemos e ainda continuamos a viver neste país. Não é possível isso. Eu não sou salvador da pátria, não tenho vocação para isso. Fui candidato para disputar a prefeitura e ganhei. E olha, ganhei de 3 petistas: do Fernando Haddad, da Luísa Erundina e da Marta Suplicy. 2 ex-prefeitas, portanto, pessoas com experiência e convivência, e o Fernando Haddad, que era o anterior prefeito. Mas a maior motivação que tive para fazer uma campanha limpa, eu não fiz uma campanha sujando o nome de ninguém. Me neguei quando me ofereceram, o Alexandre sabe disso, me ofereceram: tem que fazer o lado B da campanha. O que é lado B? Eu nunca disputei campanha nenhuma. O que é lado? Não sei o que é lado B. Para mim só tem um lado. Não, o lado B é um grupo de jornalistas que você contrata, que fica numa casa à parte e só levantando a ficha dos seus adversários. E depois você, na internet, começa a lançar manifestações apócrifas ou outros tipos para destruir a reputação dessas pessoas. Se você não fizer isso, você vai perder as eleições. Isso foi um dos coordenadores da minha campanha. Eu disse: então eu prefiro perder a eleição, porque se tiver que fazer isso para ser igual aos políticos, eu prefiro perder a eleição. Vou fazer a minha campanha sem isso. E fiz uma campanha limpa, sem destruir ninguém, sem machucar ninguém, sem xingar ninguém. Nos debates não fui descortês com ninguém,
mantive a minha posição e a minha linha de equilíbrio. Mas sempre, sempre, nos momentos mais difíceis da campanha, sabe o que eu fazia? Fechava os olhos, mentalizava, eu preciso vencer. Eu lembrava do Lula e da Dilma, falando aquelas bobagens, aquelas asneiras da Dilma, né? Uma anta. Desculpa, Dilma, mas você é uma anta mesmo. E o Lula, com aquelas histórias, aquela arrogância, o tempo inteiro, nunca antes nesse país, sou maior, sou melhor. Pois não é que agora, diante de uma situação difícil que o Brasil está vivendo, esse Lula tem a cara de pau de voltar num congresso do PT, dizer, está na hora de voltarmos para moralizarmos o país. Ora, faça-me o favor, Lula, moralizar o quê? Só se for para modernizar a tornozeleira eletrônica. Só para criar uma tornozeleira colorida, inventar alguma coisa desse tipo. Vocês não têm nada para ensinar ao Brasil. E essa foi a grande motivação que tive para disputar a eleição na cidade que eu amo, na cidade onde eu me criei, onde eu tive aqui os meus melhores ensinamentos. E esta é a minha obrigação, ser um bom prefeito da cidade de São Paulo. E ser um bom prefeito como gestor, falando e realizando tudo aquilo que foi dito durante a campanha. Cumprindo as promessas. Cumprindo as promessas. Eu não sou político. Eu estou na política, é diferente. Eu respeito os políticos, não desrespeito, até porque a democracia tem pilares: o judiciário, o executivo e o legislativo. Portanto, eu não desrespeito nenhum deles. Mas eu não quero ser político. Eu quero estar na política e ajudar a minha cidade, o povo aqui de São Paulo. E ao ajudar São Paulo, ajudarei o país também a ser um país melhor, mais justo, mais correto, mais transparente, mais decente, mais transformador. E é isso que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo. Por isso é que a gente incomoda tanto. Lembram-se que durante a campanha, os que moram aqui em São Paulo, que eu falava de saúde, prioridade número 1, 2 e 3. E continua sendo a maior prioridade do país, não é da cidade de São Paulo. Quando nós estudamos o assunto e identificamos um dos vários grandes problemas da nossa cidade aqui, que eram os exames. Nós tínhamos 476 mil pessoas em dezembro do ano passado esperando para fazer exames na rede pública municipal. Quase 500 mil de pessoas esperando para fazer exame. Isso é uma atrocidade. 16 meses, 18 meses, 20 meses para fazer um exame de 20 minutos, uma tomografia, uma radiografia, exame simples. O que nós fizemos? Convidamos a rede privada, 44 hospitais da rede privada, para se incorporarem com tabela SUS, ou seja, o mesmo valor que a prefeitura paga em qualquer serviço, um valor pequeno, mas suficiente para a utilização dos horários dos hospitais, onde não há a frequência daqueles que têm plano de saúde e utilizam os hospitais. Por que deu certo? Gestão. Nós identificamos horários vagos, equipamentos já amortizados, os técnicos lá disponíveis. O hospital não é pronto-socorro, não é um pronto-socorro municipal que tem 12, 14 ou 16 horas de operação, é 24 horas por dia. E deu certo, funcionou muito bem. Lançamos no dia 10 de janeiro, depois de ter sofrido fortíssimas críticas de especialistas, esquerdistas, petistas e alguns jornalistas, até 2 editoriais de um grande jornal aqui de São Paulo, desancando, dizendo que aquilo era uma mentira, que não ia funcionar, que era um absurdo fazer uma proposta dessa, que nós prometimos que em 90 dias nós íamos zerar o déficit de exames na cidade de São Paulo. Nós sabíamos que isso era possível. Sabíamos. E levamos pessoas pobres e humildes da periferia da cidade para fazer exames no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na Beneficência Portuguesa, no HCOR e outros hospitais privados, onde só os ricos com plano de saúde tinham oportunidade de frequentar. Usamos os horários extremos, depois de 19, 20 horas, e logo cedinho pela manhã, para que essas pessoas pudessem ser examinadas. A alegria de ver, como eu vi, eu fui 3 vezes em hospitais distintos para conversar, hospitais privados, para conversar com essas pessoas, saindo com o exame na mão, depois de 18 meses, 19 meses, 16 meses, 15 meses, em 20 minutos, com o exame. Eficiência de gestão.
Em 83 dias, nós tínhamos prometido em 90. Em 83 dias, nós zeramos o déficit de exames na capital de São Paulo. Com gestão, não foi com política, foi com gestão administrativa. E agora começamos a fazer o corujão da cirurgia, para as pessoas terem também a oportunidade de fazerem as suas cirurgias. Há pessoas esperando 2 anos e meio para fazer uma intervenção cirúrgica em um hospital público municipal. Agora já começamos, já temos mais de 4.000 cirurgias já realizadas. Mesmo sistema, estamos utilizando os horários vagos, horários da tarde, final de tarde, início da noite. Se tem médicos aqui, os médicos sabem, gostam de operar de manhã. Os centros cirúrgicos estão sempre muito tomados na parte da manhã, normalmente, salvo acidentes ou circunstâncias eventuais. Mas no horário da tarde, no início da noite, muita disponibilidade. Mesmo sistema, gestão, melhor ter um valor menor, mas ter a ocupação e ter o encame de recursos do que nada. E com isso nós passamos a atender também essa população e reduzindo drasticamente o déficit de cirurgias na cidade de São Paulo. Depois, medicamentos, outro problema, consumo enorme de medicamentos gratuitos oferecidos nas unidades básicas de saúde. Eu estou falando isso para mostrar para vocês como é importante fazer gestão na área pública. Fomos ao setor privado, conversar com os laboratórios para poder negociar melhor, baixar custos e pedir doações também. Afinal de contas, o investimento da Prefeitura de São Paulo é a maior do país, a maior da América Latina, terceira maior prefeitura de capital do mundo. Então nós temos uma importância negocial para poder ajustar uma conversa sólida, transparente e altiva com os laboratórios. E conseguimos não só baixar custos, como também uma expressiva doação de medicamentos. Hoje, as farmácias nas unidades básicas de saúde operam entre 90% a 95%, 96% com todos os medicamentos disponíveis para a população. E ainda na área da saúde, lançamos um outro programa, o Doutor Saúde, ação preventiva. Esse é outro ensinamento básico. Prevenir na saúde custa 5 vezes menos do que a cura. Curar custa 5 vezes mais caro. Com as carretas do Doutor Saúde, nós fazemos exames aonde? Na periferia, nos bairros mais pobres, mais longínquos da cidade. Tanto para homens quanto para mulheres, exames específicos da mulher, do homem, adolescentes, idosos, crianças, 6 carretas, imagina. Equipamentos, uma fortuna, novos, praticamente novos, equipamentos de 60 dias, equipamentos novos. Ele consultou o vice-presidente mundial, o primeiro da América Latina, depois o vice-presidente mundial, resposta positiva. Única condição é que eles tivessem a liberação do imposto, porque não faria sentido já os produtos aqui terem incidência do imposto. Falei, vamos lá, vamos atrás. Liguei para o Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, uma pessoa de bem, correto? Disse, olha, os equipamentos já estão aqui, estão no Rio de Janeiro, estão embalados, foram usados nos Jogos Olímpicos, não faz sentido devolver esses equipamentos para serem revendidos na América. Melhor que fiquem internados aqui com uma missão específica, objetivamente para a educação. Dito isso, em menos de 30 dias ele conseguiu uma aprovação dentro da Receita Federal para a liberação dos impostos. Os equipamentos já estão aqui em São Paulo, estão embalados e a partir do próximo mês de outubro começam a ser instalados nas escolas públicas da capital. Percebem como é bom fazer gestão? Percebem como é possível, com vontade, com criatividade, se encontrar outras alternativas? Isso é possível, é só querer. E para isso, você precisa ter um bom time, exatamente como vocês, nas empresas privadas de vocês, terem bom time, terem gente. Ninguém faz nada sozinho. Isso é um aprendizado que o setor privado me ensinou. Monte uma boa equipe, forme um bom time, estabeleça com clareza os seus objetivos, as suas metas e prazos para cumprir. Que essa é outra coisa que o setor público perdeu completamente, o senso de urgência. Nada é urgente, tudo é para depois, quem sabe, vamos ver. Cheio de conselhos. Aliás, outra péssima contribuição do PT ao Brasil é o excesso de conselhos. Tem conselho para tudo, e alguns onerosos ainda. Acabei de descobrir outro dia que tem um conselho que tem 70 pessoas. O que é isso? Como é que um conselho de 70 pessoas pode tomar algum tipo de decisão? Não toma decisão nenhuma, exceto contemplar companheiros, companheiras, né, para ter a boquinha lá, para ganhar um dinheirinho, uma vantagem, um cartão de visita e sei lá mais o que. Não faz o menor sentido isso. Boa gestão implica em você colocar metas claras, objetivos claros.
Hoje mesmo, voltei de viagem hoje, eu fui para os Estados Unidos anteontem à noite, fui fazer uma conferência em Miami, aliás, muito orgulhoso, coloquei nas redes sociais, fui o único não americano a fazer uma palestra na 85ª Conferência de Prefeitos nos Estados Unidos. Estavam lá prefeitos de Nova York, Chicago, Los Angeles, São Francisco, Miami Beach, enfim, Nashville, Nova Orleans, tinham 156 prefeitos. O único não americano a fazer uma palestra foi o prefeito da cidade de São Paulo. Fiquei muito orgulhoso pela oportunidade que me deram, e me deram exatamente pela boa gestão que nós estamos fazendo. Não foi porque, não foi sorteio. Não foi sorteio. Então, gestão, isto faz toda a diferença. Ter um bom time, uma boa equipe, prestigiar o seu time e ter também humildade. Quem faz pode errar. Só os medíocres não erram. Sabe por quê? Medíocre não faz. Medíocre foge. Ele tem medo de errar. Tem medo de sofrer o julgamento, tem medo de sofrer o juízo, então ele não faz, ele se esconde, mente, diz que faz, mas não faz. Aquele que é fazedor, que realiza, está sujeito a errar, faz parte do jogo. Agora, faz parte do jogo aprender com o erro e ter a capacidade de reagir rapidamente e extrair esse aprendizado. E humildade não me falta, e peço a Deus todos os dias nas minhas orações que não me deixe perder nem a serenidade, nem a humildade. Ao longo desses 6 meses, nós temos apenas 6 meses como prefeito da cidade de São Paulo. Fizemos muito, erramos também, mas nós temos a capacidade de reconhecer onde erramos e melhorar e corrigir rapidamente. E sou extremamente exigente com a nossa equipe, com o nosso time. Não dá para ser condescendente. A população não pode ficar esperando. A população tem a expectativa de que você faça as coisas, que você realize o seu trabalho em saúde, educação, segurança, habitação, transporte, na área social. As pessoas não podem ficar esperando eternamente a burocracia, onde se escondem, aliás, os medíocres. Crie burocracia, você vai criar 2 fatores: o estímulo à corrupção e o estímulo à inoperância. Não faço porque tem a regra, tem o código, tem o conselho, tem isso, tem aquilo, não dá para fazer. Aí você justifica e não faz. Ou a dificuldade gera o dinheiro para pagar a facilidade. E por essa razão, também lançamos aqui em São Paulo o mais vigoroso programa de desestatização já realizado numa metrópole no país. E com todo o orgulho de fazer isso, sem medo de falar de privatização. Eu não tenho medo de falar de privatização. O PT morre de medo, não fala em privatização, né? Tem horror a isso. E quando você fala em privatizar, você fala em diminuir pouquinhas, empreguinhos, vantagenzinhas, vantagenzonas. Você coloca o Estado no tamanho que ele precisa ser, não no tamanho que as pessoas querem que ele tenha, para abrigar amigos, parentes, petralhas, companheiros e outros. Faça menor e você terá menos corrupção. Faça menor e você vai ter melhor eficiência na gestão, foco determinado. E olha, chamei um ex-secretário, Fernando Haddad, Wilson Poit, uma pessoa por quem eu tenho enorme estima. Eu não fiz a seleção de nenhum secretário ou secretária por razão partidária. Nem perguntei se tinha votado em mim, nem se tinha simpatia por mim. Quis saber apenas, tem bom currículo, identifiquei previamente e convidei pelo currículo para ocupar a posição e fazer o que tem que fazer. É isso. É exatamente como vocês fazem nas empresas. Você não pergunta a pessoa se ela é católica, se ela é... Obrigado, pessoal. Mas não é essa a mensagem. Obrigado. É a mensagem de esperança. Não percam a esperança no Brasil. Mesmo com todos os problemas que vocês leem, acompanham, assistem, ouvem, não percam a esperança. E não deixem de se mobilizar pelo Brasil. Porque se nós perdemos a esperança, se nós que podemos ajudar a modificar, a transformar esta realidade, não agirmos, quem vai ficar com o Brasil? Essa turma que durante 13 anos roubou, ajudou a roubar e construiu o maior assalto aos cofres públicos da história mundial, que produziu 13 milhões de desempregados, hoje 14, que produziu a pior recessão econômica da nossa história, que produziu a pior imagem do Brasil já experimentada em qualquer tempo. Se nós não reagirmos, se nós não tivermos esperança
E a esperança se faz também com bom senso, com equilíbrio, mas com firmeza. Nós vamos entregar o Brasil para quem? Para esses que nós sabemos que não sabem fazer? Para esses que nós sabemos que aprenderam a roubar, roubaram o Brasil, assaltaram o nosso país? Não. A reação é nossa. Nós é que temos que conduzir essa reação. O povo brasileiro. Mesmo que tenham aqueles incompreendidos e equivocados, que eu não gosto, mas respeito. Mas nós temos que reagir. Perder a esperança é abandonar o Brasil. Não percam a esperança. Por favor, não percam a serenidade, o equilíbrio de acreditar no seu país. Pelas vias democráticas. E muitas vezes, para isso, é preciso ter estratégia e comportamento de guerreiro. Os maiores guerreiros da história souberam exatamente a hora de colocar o seu exército no ataque. Mesmo com o exército superior, nunca precipitaram o ataque. Nunca avançaram a linha de ataque antes da hora. Por isso, exige reflexão, planejamento e a capacidade de proteger o Brasil. Nós já estamos vivendo numa crise enorme, gigantesca. 14 milhões de brasileiros não têm o que comer, vivem da esmola, da boa vontade de alguém para oferecer um alimento. Outros 7 milhões vivem em condições de subemprego, menos de R$900 para alimentar uma família de 5 ou 6 pessoas. Não é um fato simples, muda e acabou, não é. O efeito disso na população, nessa população desfavorecida, é muito grande. É preciso ter consciência e estratégia e compreender que a melhor forma de fazer essa mudança é através do voto, é através da eleição, é pela via democrática. E o que eu vou dizer a vocês agora talvez surpreenda alguns, mas o Luiz Inácio Lula da Silva, o maior cara de pau do Brasil, e eu tenho dito isso com todas as letras, até porque eu não tenho medo do PT, muito menos do Lula. Falo e sempre vou falar a verdade. Mas é melhor que este sem vergonha dispute as eleições e perca as eleições em outubro do ano que vem, a ser vitimizado e martirizado como alguém que deixou de disputar uma eleição porque teve uma intervenção, seja pelo judiciário ou outra qualquer. Nós temos que vencer o Lula nas urnas e depois vai pagar direitinho tudo aquilo que fez. Vencido esse processo eleitoral, aí sim, a justiça, ele que já tem 5 indiciamentos, poderá sofrer o juízo da justiça e pagar com a prisão. Mas antes disso, deve perder na eleição. Porque aí nós não estamos fazendo um mito, não estamos criando um mito, nós estamos encerrando a vida de um mito, e encerrando pela via democrática, que é o voto, e depois ele vai pagar como qualquer cidadão pelos crimes que cumpriu. É duro até ouvir e admitir isso, mas este é o melhor caminho para a democracia do Brasil. E eu, repito, não como candidato, mas como brasileiro, como prefeito da maior cidade do país, como alguém que não tem lava-jato, eu não tenho rabo preso em ponto algum, a minha voz será ouvida. A minha voz será ouvida. E não há petista, nem especialista, nem jornalista, nem ninguém que vai me intimidar de falar a verdade, como tenho falado, e usado as redes sociais, que me dão a veia democrática e livre de falar aquilo que penso e aquilo que sinto. E caberá a vocês, a cada um de vocês, estabelecer as suas conexões pessoais, pela internet, como você está fazendo agora, para mobilizar o país e compreender a importância dessa mudança que vem pela frente. É cedo para falar de eleição, mas não é tarde para falar de Brasil. É tempo e hora de falar sobre a perspectiva do país. Vocês tiveram aqui vários painéis de pessoas capacitadas, pessoas de bem, pessoas com ideias diferentes, mas todas elas respeitáveis. Vocês terminam este encontro promovido pela XP certamente com um conjunto de informações que poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter num período tão curto. Usem.
Usem, trabalhem, reflitam e façam disso a força propulsora de cada um de vocês, nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus clubes, pelas redes sociais, por onde vocês acreditarem que puderem fazer essa boa influência. E defendam o Brasil, defendam o nosso país, defendam o povo brasileiro, façam aquilo que nós todos, como brasileiros, deveremos fazer. Eu vou cumprir o meu papel. Fico muito tempo afastado da minha família, eu amo muito meus filhos e a minha esposa Bia, mas estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. E não vai me faltar energia, e não vai me faltar vigor, e não vai me faltar luz para seguir o meu caminho. E repito, para isso eu não preciso ser candidato, e não falo aqui como candidato, falo como brasileiro. E como brasileiro eu quero ter o orgulho, Guilherme, de poder olhar para os meus filhos, como você está aí com as suas duas filhas, e dizer a eles, ao término do meu mandato como prefeito: Felipe, Johnny e Carolina, olhando nos seus olhos, seu pai cumpriu a sua obrigação, foi honesto, foi decente, foi um bom prefeito de São Paulo, lutou e ajudou o Brasil. E ao falar isso aos meus filhos, posso falar com qualquer brasileiro, olhando nos olhos de cada um deles, como fiz durante a campanha, falando a verdade, falando no coração. E para isso, meus amigos, tenham certeza de que aquilo que ao longo de vários meses na campanha eu disse, eu vou repetir. Quem ama o Brasil, luta pelo Brasil. Quem ama o Brasil só tem uma bandeira. E essa bandeira não é vermelha e não tem a estrela do PT, é a bandeira brasileira. É essa bandeira, é essa a nossa bandeira, é essa que vai estar no nosso coração para fazer as transformações que o Brasil precisa. Contem comigo para isso. Repito, não é preciso ser candidato, mas como brasileiro, a minha voz será ouvida. Mas espero que essa voz possa estar ao lado das vozes de todos vocês. Muito obrigado e viva o Brasil, pessoal!